Bem, na questão número 1, pede o seguinte, a frase Julia studies in the morning. Julia estuda de manhã. Então, apresenta o verbo conjugado na terceira pessoa do singular e segue a seguinte regra. Que regra é essa na frase da Julia, gente? A letra A, verbos terminados em ES mudam para S. Verbos terminados em SH mudam para IES. Ou os verbos terminados em Y mudam para IES. Ou a letra D ainda, verbos terminados em S mudam para ES. Marque a opção aí correta. E na questão número 2, vocês vão reescrever as frases trocando as formas dos verbos na terceira pessoa. Então tá aqui, ó. Identificou o verbo, então você vai e coloca direitinho de acordo com a regra da terceira pessoa do singular, certo? Então, até daqui a pouquinho. Bye!
Ó, thank you so much pela participação de vocês aí no chat, viu? Tá muito bom, viu? Continue assim, tá, gente? O chat realmente é para que vocês possam postar seus comentários, suas atividades que a gente está passando aqui, para que eu e os outros teachers possamos entender, ver se vocês estão acompanhando bem, se tá tudo ok por aí, certo? E para que vocês possam tirar suas dúvidas também, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu percebi que lá no chat a maioria do pessoal está respondendo a letra C. Vamos conferir, não é? Vamos dar uma olhada. Olha lá, então, nessa frase da Julia, Julia studies in the morning. Qual é essa regra aí da terceira pessoa? O que vocês acham? Vamos analisar aqui cada uma das frases para a gente verificar, não é? Então, nós temos aqui na letra D. Verbos terminados em S mudam para ES. Só lembrando, qual é o verbo principal aqui da frase da Julia? O verbo é study, né? A forma infinitiva dele, que é o verbo estudar, study. Então, o verbo terminado em S muda para ES? Acho que não é o caso, né? Porque study termina em Y. Letra C, né? Verbos terminados em Y mudam para IES. Bom, aqui o verbo study termina em Y, não é? E aqui está dizendo que muda para IES. Depois a gente confere. Já tem uma coisa aqui, ponto positivo. Verbos terminados em SH mudam para IES. Bom, acho que está fora essa porque o verbo aqui não termina em SH, terminou em Y, não é? Na letra A, verbos terminados em IES mudam para ES. Bom, aí está meio difícil, porque aqui também termina em Y. Vamos ver se vocês acertaram essa questão. Vamos lá. Very good, congratulations, people. Letra C. Verbos terminados em Y mudam para IES. Então, como eu mostrei para vocês, o verbo é study, não é isso? O verbo study, estudar, terminou em consoante Y. Você vai tirar o Y daqui e substituir por IES, como você tem aqui lá no verbo da frase da Julia. Julia estuda de manhã, né? Julia estuda pela parte da manhã. Então, congratulations! Vamos verificar agora a segunda atividade. Então, vocês vão reescrever as frases trocando as formas dos verbos na terceira pessoa. Primeira coisa que você tem que identificar os verbos, né? Eu já tinha mostrado para vocês aqui o verbo go, o verbo study, o verbo fish e o verbo play. Tudo bem? Então, play. Esse verbo play, o que eu preciso lembrar? Ele termina em vogal Y. Qual é a regra que ele vai seguir? Vou só relembrar para vocês quais são as regras da terceira pessoa do singular. Regra geral, termina em S. A outra regra é o que termina em ES. Os verbos terminados em SS, SH, X, O, CH. A outra regra é os verbos que terminam, né, em IES. Ou seja, quando é que você vai utilizar essa regra? Quando o seu verbo terminar em consoante Y. Tudo bem? Quando o verbo terminar em consoante Y. Essas são as regras que nós temos da terceira pessoa do singular. Então, vamos analisar aqui a resposta para a gente ver com calma cada uma dessas transformações. Então, aqui, gente, ó, she, né, todas as pessoas estão na terceira pessoa, ele, ela, Pedro, Dani. O verbo aqui não era o play? Ele não termina em consoante Y. Aqui eu tenho uma vogal, lembra daquela exceção? Então, só faço acrescentar o S, plays. Tudo bem? Então, lembre-se disso. Terminou em consoante Y, aí ok, você pode colocar o IES, tá? Aqui, ó, Maria Fisches. Por que terminou em ES? Porque esse verbo aí, ó, terminou em SH. Então, os verbos que terminam em SH, a gente acrescenta o quê? ES. SH, X, CH. O que aconteceu aqui no da Dani? Dani studies. Porque o verbo study, que é a forma normal dele que a gente acabou de ver, termina em consoante Y. E aí você acrescenta IES, substitui o Y por IES, como está no da Dani, Dani Studies. Tudo bem, people? E o que aconteceu aqui no do Pedro? Pedro goes. O verbo normal, go, é assim, ó. Então, ele segue a regra do ES. Terminou em O, SH, X, CH. Você acrescenta ES na terceira pessoa do singular.
tudo bem? Então, essas são as regras que nós temos da terceira pessoa do singular. Fiquem bem atentos na hora que você vai analisar esses verbos, tá, people? Porque às vezes confunde, você pode esquecer que uma regra tem um detalhezinho assim, mínimo, como por exemplo do play, ó. O play ele não termina em consoante Y, ele termina em vogal Y. Então ele já segue a regra geral, só acrescentar o S lá no final. Então tome sempre cuidado para que você possa ficar alerta em relação a esses pequenos detalhes. Então lembrando, quem é a terceira pessoa do singular? Aqui nós temos she, Maria, Dani, Pedro. Então os pronomes da terceira pessoa do singular quem são? He, she, it. Ele, ela e o it, que é só para coisas, objetos e animais. It, ele ou ela, tudo bem? E lembrando, qual é a regra que nós temos para a terceira pessoa do singular? Então, quando o verbo está no simple present, no presente simples da terceira pessoa do singular, quais são as regras que eu tenho? Aqui estão, ó. Termina em S, IES e o S, que é a regra geral, como nós temos aqui no verbo play. Tudo bem, people? Então, lembre-se, essas são sempre as regras que nós temos em relação à terceira pessoa do singular, certo? Então, thank you so much, muito obrigada pela ótima participação de vocês, gostei bastante, viu? O chat estava super tranquilo, certo? Sem comentários ainda apropriados, só comentários em relação ao assunto, muito bem, continue assim, viu? Gostei muito de vocês, thank you so much, a gente se vê na próxima aula, bye! A sua aula continua no próximo vídeo.